Olá, galera. A física tem uma linguagem própria, auxiliada pela matemática, que é um instrumento formal de expressão e comunicação para diversas ciências. Assim, você deve encarar as situações que vai usar fórmulas, equações e gráficos como momentos privilegiados em que é possível ver os fenômenos físicos se manifestando por intermédio da linguagem matemática, que é comum termos essa relação de matemática com a parte de física. Física, a meu ver, é uma disciplina teórica, mas que tem uma grande relação com a parte matemática. O estudo das ciências no ensino médio também tem como objetivo prepará-lo para o mundo do trabalho e o exercício da cidadania, da ética, da prática, da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Isso quer dizer que para esta fase de escolaridade tem a função, entre outras, de torná-lo apto a planejar, executar e avaliar ações de intervenção de sua realidade, que é a escola, o trabalho e outras circunstâncias relevantes de sua vida. Para isso, a física não é simplesmente um conteúdo de cálculo, mas para isso vamos trabalhar inicialmente alguns conceitos básicos dentro da parte de física, né? Primeiramente, vamos começar com a parte de mecânica, que é o assunto relativo ao primeiro ano. Tudo estudando a parte de movimentos, certo? Inicialmente, com a parte de cinemática, vamos trabalhar o movimento sem preocupar-se com as causas. Dentro da cinemática, nós vamos se preocupar com tempo, distância, velocidade, aceleração, sem considerar as causas do movimento. Dentro da parte de cinemática, a gente vai ter alguns conceitos que a gente já tem conhecimento no nosso dia a dia, né? Olha, por exemplo, que seria móvel, né? Uma partícula que vai estar em movimento ou em repouso. Esse móvel a gente considera de duas maneiras dentro da parte de cinemática. A gente considera ponto material e corpo extenso. Tudo depende de um referencial, certo? Assim, um automóvel ele pode ser considerado um ponto material, ao mesmo tempo um corpo extenso. Um automóvel na garagem de sua casa, no terraço de sua casa, seria um corpo extenso. Mas esse automóvel, numa rodovia, seria considerado o quê? Um ponto material. Ok? Referencial. Referencial é o que a gente adota como ponto de referência. Assim, tudo em física, nós vamos trabalhar em relação a um ponto de referência, a um ponto de referencial. Certo? Esse referencial vai depender das situações de movimento e repouso. Trajetória. Trajetória é o quê? É um caminho descrito por um móvel. Eu descrevo aí, nessa figura aqui tem um avião, olha, na qual essa fumaça aí, saída do avião, está descrevendo exatamente o que? A sua trajetória. Um exemplo de trajetória é o caminho que você vai de casa à escola, de casa ao trabalho. Seria uma trajetória. Espaço. Esse espaço, logicamente, é onde a gente já começa a simbolizar com valores, certo? Nesse espaço, a gente vai adotar um ponto de referência, né? Um referencial, que a gente falou anteriormente. No caso aqui, eu estou considerando que esse ponto de referência seria o quê? O zero, certo? O zero seria aqui a origem. Aí eu tenho um móvel na posição C, certo? Espaço C, um móvel na posição A, um móvel na posição B. Sentido. Sentido em física, né? Sempre baseado num referencial, num ponto de referência. Nós teremos aqui o sentido do movimento,
tendo como origem, ponto de referência, esse ponto zero. Logo, o carrinho C andou 50 metros em relação ao ponto de referência. O carrinho A andou 100 metros em relação ao ponto de referência. O carrinho B está 100 metros atrás, né, ó, a chegar ainda nesse ponto de referência. Movimento e repouso. Movimento e repouso, todo ele também vai depender de quê? De ponto de referência ou referencial. A mesma situação, você pode estar em repouso ou em movimento. Pelo conceito, movimento, fenômeno físico no qual o móvel muda a sua posição em relação a um referencial em um determinado tempo. E o repouso não. Você não vai alterar a sua posição em relação a algum referencial. Exemplo, você no ônibus está em movimento, o ônibus está se deslocando numa viagem. Você está em repouso ou movimento? Depende. Se for em relação a alguém do seu lado, você está em o quê? Em repouso. Mesmo o ônibus em viagem. Então, você estaria em repouso. Por quê? Sua posição não está sendo alterada em relação ao referencial, que seria o quê? A pessoa ao seu lado. Agora, se for em alguém que esteja fora do ônibus, né, a placa de trânsito, o sinal de trânsito, você estaria o quê? Em relação a algo fora do ônibus, em relação a uma pessoa fora do ônibus, você estaria o quê? Em movimento. Por quê? Sua posição está sendo alterada em relação àquele referencial, certo? Dentro da física, logicamente, a gente vai precisar de unidades, que é uma unificação de unidades, chamado Sistema Internacional de Unidades, que a gente vai simplificar o quê? Pelo SI. Isso agora, no primeiro, no segundo e no terceiro ano, a gente vai trabalhar com grandezas físicas e sempre terá unidades baseadas no sistema internacional. Essa unidade foi o quê? Uma conferência em 1960, que para unificar todo tipo de unidade utilizada no mundo, sempre é baseado o quê? No sistema internacional. Então, assim, se aqui no Brasil a unidade de distância, metro, na Europa, na Ásia, em qualquer país do mundo, de acordo com o sistema internacional, será o quê? Metro. Aí se fez 7 unidades básicas, certo? Assim eu tenho comprimento, metro, símbolo M. Massa, quilograma, símbolo kg. Tempo, segundo, símbolo S. Intensidade de corrente elétrica, ampere, símbolo A maiúsculo. Temperatura, Kelvin, símbolo K. Quantidade de matéria, mol, símbolo mol. Intensidade luminosa, candela, unidade, o símbolo CD. Essas são as 7 unidades básicas. As demais unidades que teremos no nosso curso, primeiro, segundo e terceiro ano, todas elas vão se basear nesse tipo de unidade que nós teremos aqui. Por exemplo, quando a gente for trabalhar com velocidade no nosso dia a dia, ouvimos falar em quê? Quilômetro por hora. Mas essa não é uma unidade do sistema internacional. Do sistema internacional será a relação de comprimento com o tempo, que será o quê? Metro por segundo. Assim, a junção de comprimento e tempo vai surgir uma nova unidade de velocidade, metro por segundo, baseada exatamente o que? Nas 7 unidades básicas do SI. Aí vem agora o que é deslocamento escalar. Deslocamento escalar, basicamente o que? É a variação entre a posição final do móvel
menos a posição inicial. Posição inicial é de onde você partiu. Posição final, aonde você chegou. Assim, eu saí de uma posição 10, fui até uma posição 50. Qual é o meu deslocamento? 50 menos 10, 40. Ok? Se eu sair de uma posição 40, aí estaria voltando agora. Saí de uma posição 50 e fui até uma posição 10, meu deslocamento vai ser posição final 10, menos a inicial, que foi quanto? 50, que me dá quanto? Menos 40. O menos de física significa que sentido contrário. Certo? Assim, está demonstrando que o móvel está se deslocando em sentido oposto à trajetória. Logo, nós teremos aqui, olha, essa relaçãozinha aqui da parte de deslocamento, mostrando exatamente que deslocamento vai ser ΔS, SF, que seria posição final, quer dizer, space, né, do inglês, space final, menos space de origem inicial. Assim, sempre ΔS, ou deslocamento escalar, ou variação de posição, vai ser posição final menos a posição inicial. Alguns exemplos. Primeiro eu tenho aqui. Observe a representação das posições de um móvel e veja a diferença entre deslocamento ΔS e distância percorrida. Vamos ver basicamente o que seria. Bom, imaginar que eu tivesse essa trajetória aqui, olha, e o móvel tivesse origem 0, eu teria um móvel no ponto C, um móvel no ponto A, um móvel no ponto B. Essas distâncias dadas em quê? Em metro. E eu pergunto aqui, no trajeto em que o móvel parte do ponto A, que seria aqui, olha, o móvel está saindo de A, vai até B, assim, ele sai de A, vai até B e segue até onde? Até C. Certo? Assim, o móvel saiu do ponto A, foi até o ponto B, voltou até o ponto que? C. Aí eu pergunto, letra A, qual é o deslocamento entre A e B? Vamos lá. Lembrar que deslocamento vai ser ΔS. Posição final. Aonde é a posição final? Posição final é em B. Nós vamos chamar de SB. Menos a posição inicial, que é quanto? SA. Se eu sair do ponto A, posição inicial, e fui até o ponto B. Quem é o deslocamento? Posição final S de B menos posição inicial S de A. Vamos substituir. Aqui eu teria ΔS, que seria S de B quanto? Menos 300. Porque ele está 300 metros atrás do ponto de origem. Menos da fórmula. Quem é S de A? Menos 100. Abro parênteses. Menos 100. Aqui. Implica que ΔS vai ser quanto? Repete o menos 300. Não precisa pressa. Calma. Faço a relação aqui de sinal. Olha. Aqui eu tenho 100. Aqui é 100. Menos por menos dá mais. No caso, mais 100. E vou subtrair. No caso, menos 100, menos 300, mais 100, subtrai, dá o sinal do maior. Subtraiu 200, sinal do maior, menos. Resultado quanto? Menos
200, o que? Deslocamento em metro. Comprimento em metro. Unidade do SI, comprimento em metro. No item B. No item B, eu peço o deslocamento entre B e C. Logo, eu terei aqui que ΔS será posição final S de C menos posição inicial S de B. Implica que ΔS será posição em C. O móvel está na posição quanto? 200. Assim será 200 menos, que é da fórmula, posição em B, menos 300. Menos 300. Faço uma relação de sinal. ΔS será, repete 200. Faço menos por menos dá mais 300. Implica que o deslocamento será de quanto? 200 mais 300 vai ser quanto? 500. Unidade de deslocamento quanto? 500 metros. Ok? No item C, o deslocamento de A a C. Mesma coisa. ΔS vai ser posição final S de C menos posição inicial S de A. Olha no gráfico os valores que eu tenho. ΔS será igual posição em C. Posição em C, 200. Menos da fórmula, abro parênteses, posição do ponto A, menos 100, implica que ΔS será, repete 200, faça a relação de sinais, menos por menos dá mais, 100, e vou agora o que? Apenas somar 200 mais 100, 300. Unidade, metro. Ok? Então assim, deslocamento, posição final menos inicial. E distância efetivamente percorrida seria basicamente o quê? Vamos ver a diferença. Primeiro eu vou chamar por quem? Por D. Ok? D de distância. Eu peço a distância entre A e C. Lembrando que o móvel, que a partícula, que o ponto material saiu de A, foi até B, voltou até C. Assim você vai. Quando ele sai de, aí eu vou chamar distância de A a B. Assim foi de A para B, andou tantos metros. Mas, aí saiu de B até C, distância de B a C. Essa distância vai ser, em A, era a posição quanto? Menos 100. Em C, a posição é quanto? Menos 300. Assim, esquece o sinal. Quando você sai de 100 e vai até 300, é que você andou quanto? 200. Esquece o sinal aqui. 200. Mas, quando você vai de B até C,
Aí você vai de B, que é menos 300, até a origem, você já andou quanto? 300. Da origem até C, e C está na posição 200, você andou mais 200. Assim você fez de menos 300 até a origem, 300 metros. Menos 300, a origem 300. Mais 200, 500. Logo, sua distância percorrida foi de quanto? De 700 metros. Aí você vai dizer assim, ué, e é diferente? Como é que o deslocamento entre A e C deu 300 e a distância percorrida deu 700? Bem simples. Você sai de Campina Grande e Recife. A distância é aproximadamente 200 km. Sair de Campina até o Recife, meu deslocamento, 200. Se eu for em Campina, saio de Campina, vou até o Recife e volto, meu deslocamento é quanto? 0. Porque a minha posição inicial é igual à posição final. Agora, qual a minha distância percorrida? Se eu for de Campina Grande ao Recife e voltar, eu vou ter 200 km indo, 200 km voltando, que dá um total de quanto? De 400 km. Logo, deslocamento só me interessa partida e chegada. É final menos inicial. Resolvido. Distância percorrida é a soma das distâncias. Por exemplo, você sai de casa, vai até a escola, retorna para casa. Deslocamento, 0. Distância percorrida, vamos supor que fosse 100 metros de distância de sua casa para a escola. 100 indo, 100 voltando, 200 metros seria a distância percorrida. Ok? Velocidade. Velocidade, a gente ouve falar isso de velocidade no nosso dia a dia, certo? Sobre velocidade. Mas o que é velocidade? Ele está mostrando a relação do tempo com a distância. Assim, velocidade é a grandeza que vai relacionar distância e tempo, representando por isso aqui. Velocidade média, ΔS deslocamento, dividido pelo tempo. Quero saber a velocidade numa viagem. Eu tenho que saber a distância percorrida e em quanto tempo eu fiz aquela viagem. Assim ele vai mostrar a cada hora quantos quilômetros eu andei em média. Assim, quando se diz uma velocidade de 80 km por hora, significa o quê? Que a cada uma hora você vai se deslocar o quê? 80 km. Em 2 horas, 160. 3 horas, 240. Em média, isso no decorrer do tempo. Veja que na situação aqui eu tenho 2 carrinhos. Aí, ó, mesma coisa aqui, ó. Início. E aqui o que? Final. Para eu determinar essa velocidade, eu vou determinar o que? Posição final menos inicial. Tempo final menos tempo inicial. Quem é ΔS? Final inicial. Quem é ΔT? Tempo final menos tempo inicial. As unidades que vamos utilizar dentro da parte de velocidade. As que a gente mais conhece, que eu vou falar no nosso dia a dia, são quais? Quilômetros por hora. É natural a gente ver isso no nosso dia a dia. Alguns países utilizam a unidade mais usual, às vezes não é quilômetros por hora. Por exemplo, Estados Unidos, a unidade lá é milhas por hora, que é diferente do valor correspondente a quilômetros por hora. Aqui no Brasil e a maior quantidade de países no mundo, os velocímetros dos automóveis estão o quê?
medido em quilômetros por hora. Mas no sistema internacional será o que? Metro por segundo, certo? Se qualquer problema vier a unidade, quilômetros por hora, centímetro por segundo, metro por minuto e outras, no entanto que esteja relacionando espaço e tempo, terei que transformar em metro por segundo. E tem uma regrazinha bem básica. Simplesmente qual? Quando eu tiver uma velocidade em quilômetros por hora, por exemplo, 80 km por hora, eu quero saber o correspondente em metro por segundo. Vou fazer apenas o quê? Vou apenas pegar 80, dividir por quanto? Por 3,6. Se tiver em metro por segundo, eu vou pegar este valor em metro por segundo, vamos supor, 30 metros por segundo. Em quilômetros por hora, vou pegar esse valor 30, multiplicar por quanto? 3,6. Assim, quilômetros por hora, metro por segundo, divide. Metro por segundo, quilômetros por hora, eu vou o quê? Vou multiplicar. Aí vocês podiam perguntar, posso arredondar esse 3,6 para 4? Não, professor. Não. Por quê? De onde aparece esse 3,6? Esse 3,6 aparece exatamente de quê? Que uma hora corresponde a 60 minutos. Cada minuto, 60 segundos. Logo, uma hora tem 3.600 o quê? Segundos. Daí aparece esse valor quanto? 3,6. Por exemplo, eu quero transformar 72 km por hora em metro por segundo. Seria a mesma coisa que eu pegasse 72 km, que é 72 mil metros, dividido por uma hora. Uma hora é quanto? 3.600 segundos. Logo, seria 72 mil metros dividido por 3.600. Se eu eliminar 3 casas decimais de cada um, vai aparecer o quê? O 3,6. Assim, esse 3,6 vem exatamente de uma hora transformado em segundos. Um exemplo sobre velocidade. Voltando aqui, Campina Grande, Recife. Distância aproximada, 200 km. Logo, eu terei isso aqui. Qual vai ser a velocidade média nessa viagem se eu fizer essa viagem em 2 horas? Tranquilamente aqui. Ó. Velocidade média é igual ΔS, que é a distância, o deslocamento, dividido pelo tempo. Ok? Vamos lá. Velocidade média. Aqui, VM. Qual a minha distância Campina Grande, Recife? 200 km. Esse é o deslocamento. Aqui 200. Vou deixar até a unidade aqui ao lado. Quilômetro. Aqui. Dividido por quanto? 2 horas. Que é o tempo da viagem. Logo, isso aqui ficará velocidade média, né? Olha. Média por quê? Nem todo momento na viagem eu vou ter a mesma velocidade. Haverá momentos que eu terei velocidades maiores ou menores. 200 dividido por 2. 100. O quê? Quilômetro por hora. Significa o quê? Que a cada uma hora eu fiz um percurso, um deslocamento de quê? De 100 km. Em 2 horas, logicamente, eu fiz os 200 km. Toda viagem eu estou a 100? Não. Momentos que eu estou com velocidade
acima de 100, abaixo de 100, mas da média eu teria uma velocidade do que? De 100 km por hora. Exemplo B. E se eu fizesse essa viagem em 2 horas e 30 minutos? Minha velocidade vai ser maior ou vai ser menor? Antes eu tinha quilômetro e hora. Agora eu tenho hora e minuto. E agora? Primeiro passo. Transformar tudo isso aqui em quê? Em hora. Assim, vamos lá. Só o 30 minutos. Aqui, olha. Vamos relembrar um pouquinho. Como é que eu transformo minuto para hora? Hora, minuto. 1 hora, 60 minutos. 2 horas, 120. Por quê? 2 que multiplica 60. Logo, de hora para minuto, eu multiplico por 60. Se é de minuto para hora, eu vou fazer o quê? Dividir por 60. 30 minutos vai ser 30 dividido por 60. Que dá quanto? 1/2 ou apenas 0,5 horas. Logo, eu tenho um tempo de quanto? Eu tenho um tempo aqui de 2 horas mais 0,5, que é meia hora, metade de 1 hora, 0,5. Aqui eu terei um tempo de quanto? De 2,5 horas. 2 horas e meia. Não posso, na grandeza, na resolução da questão, fazer hora e minuto ao mesmo tempo na relação. Tudo na mesma unidade. Fórmula agora, velocidade média vai ser deslocamento sobre tempo, que será velocidade igual distância, 200 km. Aqui, a mesma distância. Mas agora eu fiz num tempo maior. 2,5 horas. Agora eu teria o quê? Vou dividir 200 por 2,5. A gente vai lá, divide, né? Olha. Dividiu 200 por 2,5. Essa velocidade ficará quanto? 80 quilômetros barra hora, que significa que 80 km por hora. Quanto maior o tempo, logicamente eu teria o que? Menor velocidade. Não esquecer de unificação de unidades, certo? Terceiro exemplo. Aqui eu quero que vocês transformem as velocidades, todas elas em metro por segundo. Vamos lá. Primeiro exemplo, 216 km por hora em metro por segundo. Qual é a nossa regra? De km por hora para metro por segundo, a gente o que? Divide por 3,6. Logo, eu teria aqui minha velocidade, que é 216. Ou simplesmente o que? Dividir por 3,6. Minha velocidade média vai ser... Você vai lá, lembra da regra, né? Lembrar quilômetros por hora para metro por segundo, divide por 3,6. De metro por segundo para quilômetros por hora, você multiplica. Significa o quê? Dará um valor de 60 metros por segundo. Logo, se
em 1 hora, você faz um percurso de 216 quilômetros, significa que a cada segundo você faz um percurso de quanto? De 60 metros. São velocidades iguais, valores diferentes, porque se trata de unidades diferentes. Ok? Exemplo B. 125 centímetros por segundo em metro por segundo. Aqui eu não vou usar a regra do 3.6. Só vou usar a regra do 3.6 quando? Quando eu tiver quilômetros por hora ou metro por segundo. Aqui eu terei 125 centímetros. Tá aqui, ó, cm. A cada 1 segundo. Primeiro, não tenho que transformar no tempo. Mas eu vou lembrar, 125 centímetros equivale a quanto? 1 metro equivale a 100 centímetros. Logo, 125 centímetros equivale a 1,25 metros. Certo? Aqui. Sobre quanto? 1 segundo. 125 centímetros corresponde a 1,25 metros. Por quê? Cada metro corresponde a 6 centímetros. Logo, a minha velocidade será de quanto? De 1,25 metro por segundo. Significa o quê? A cada segundo eu faço um percurso de 125 centímetros, é a mesma coisa que a cada segundo eu faço um percurso de 1,25 metros. E a última velocidade vai ser 300 metros. Não preciso transformar porque já está em metro. Mas aqui, por minuto, a cada 1 minuto, implica que velocidade vai ser os meus 300 metros. A lembrar, 1 minuto segundo. 1 minuto quanto? 60 segundos. Eu vou dividir. Velocidade será, corto um zero de cada, 30 dividido por 6, 5 metros por segundo. Logo, se a cada 1 minuto você faz um percurso de 300 metros, significa que a cada 1 segundo você fará um percurso de quê? De 5 metros. Ok? Pessoal, até a próxima aula. Ok?